E não é que eles realmente têm influência na Casa Branca, e não é que eles realmente, tudo que eles falam realmente acontece. Tudo que eles disseram que ia acontecer, aconteceu. Está claro que o que está sendo exigido pelo governo dos Estados Unidos é liberdade de expressão, fim da censura, eleições limpas. Quem diria que chegaríamos a esse ponto? Pois chegamos. E o Merval, pessoal, o Merval Pereira ficou lá se lamentando na Globo News, porque ele percebeu agora, caiu a ficha, né, de que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, e não é que eles realmente têm influência na Casa Branca, e não é que eles realmente, tudo que eles falam realmente acontece. Tudo que eles disseram que ia acontecer, aconteceu. E ninguém mais consegue esse acesso na Casa Branca, só esses dois. O Merval agora parece que caiu na real. Vamos ver o Merval. Primeiro que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tenham esse tipo de influência, essa forte influência. Né? É impressionante. Sim. É impressionante. Sim. Tudo o que eles estão dizendo acontece. Quer dizer, eles têm realmente Não estão blefando, né? Não, blefando, não. Eles têm um apoio certo de alguém na Casa Branca. Perfeito. Muito importante, né? Que influencia o Trump. Em segundo lugar, é muito impressionante que o Trump ache que com isso vai mudar o julgamento do Supremo. É impressionante também. Quer dizer, desconhecimento sobre como funciona o mundo completamente à parte. Não, eles estão pensando pela cabeça do Eduardo Bolsonaro. Sim. Sem nenhuma informação adicional. Sem filtro. Né? E terceiro, dificulta mais ainda a negociação no Brasil. Como é que você vai negociar agora, aceitar qualquer tipo de acordo com o presidente, com o relator do Supremo sendo punido? Sim, porque toda negociação, ela parte do princípio, vamos tirar a política de lado e discutir comércio. Como é que você tira? E eles estão insistindo na questão política. E é por isso que eles não querem que nenhum outro ator político tenha interlocução com a Casa Branca. Exatamente. Porque a agenda deles é essa. A agenda da retaliação, a agenda do ataque, a agenda da agressão. Eu estou trabalhando para não haver diálogo. Isso. Quer dizer, ele é muito claro ali. Né? A agenda dele é salvar o pai. Fala. A agenda dele é salvar o pai. Olha, é impressionante como eles continuam fazendo uma leitura errada das coisas. Será que não está claro que a agenda dele e a agenda do Paulo, a nossa agenda aqui em geral, é redemocratizar o Brasil? Eles, assim, eles precisam falar mal de alguma forma. Eles ficam, está tentando salvar o pai. Em nenhum momento, Eduardo Bolsonaro pediu Trump, salve meu pai. Está claro que o que está sendo exigido pelo governo dos Estados Unidos é liberdade de expressão, fim da censura, eleições limpas. É claro que eleições limpas significa também, uma das coisas significa voltar o Bolsonaro para o jogo, óbvio. Até porque ele saiu do jogo, ele se tornou inelegível, porque o tribunal foi parcial. Então é claro que uma eleição limpa significa voltar o Bolsonaro para o jogo, óbvio. Mas a eleição limpa é liberdade para os presos políticos e impeachment do Alexandre de Moraes. Isso aí é inegociável. Essas coisas são inegociáveis. Alcolumbre, Hugo Mota, anistia e impeachment do Moraes. E eleições limpas, o que também significa voto impresso. Isso aí é a pauta que a gente fala depois. Mas também está incluído. Tudo isso aí está incluído. Agora, então, pelo visto aqui das palavras do Merval, acabou a fase da negação, né? Eles estavam negando. Isso aí era o negacionismo. Só que agora eles passaram aquelas fases do luto, né? Primeiro a negação, depois é a raiva, depois é a barganha, aí vai começar a barganhar, tal, não sei o quê. Aí depois a tristeza, e agora já começa a aceitação. Eles já estão começando a aceitar que aquilo aconteceu, que o que eles não conseguiam nem conceber aconteceu. É isso que dá ficar negando a realidade, né? Ficar vivendo de sentimento. Né? Eu prefiro olhar para os fatos, ainda que eles sejam fatos terríveis, eu prefiro olhar para os fatos do que o que eu gostaria que fosse. Esse pessoal vive de sentimento. Então, quando o fato se impõe, aí fica, oh meu Deus, o que aconteceu? Não estão acostumados a lidar com fatos, só com sentimentos. Eu vi um vídeo muito legal, mas muito legal mesmo. Um vídeo do Arthur Duval. Hoje, ele publicou, esse vídeo circulou hoje. Foi um vídeo dele hoje, pouco antes de saírem as sanções da Magnitsky. Ele
estava lá rindo do Paulo Figueiredo, chamando o Paulo Figueiredo de tic-tac. Vídeo de hoje, vamos assistir. Julho de 2025, meio-dia e 28. Dá pra ver aqui, né? Minha capinha tá toda dá pra ver. Meio-dia e 28. Paulo Figueiredo, eu estou reagindo a Paulo Figueiredo, falando tic-tac, talvez não tenhamos que esperar nem 72 horas. Vamos lá, eu vou mostrar no calendário pra você, tá cheio de compromisso aqui, ó, mas ó, dá pra ver aqui, não dá, né? Nós estamos no dia 30, que é uma quarta-feira. 24 horas vai dar quinta-feira, meio-dia. 48 horas vai dar sexta-feira, meio-dia. 72 horas vai dar sábado, dia 2 de agosto, meio-dia. Eu faço uma aposta com vocês aqui. Recortem isso. Recortem isso e me cobrem na segunda-feira, porque eu gosto das coisas que tem prazo rápido, isso é muito bom. Não vai acontecer nada. Anota aí, Ana, por favor. Segunda-feira, meio-dia, a gente vai reagir a esse mesmo vídeo e eu vou falar pra você que nem o Alexandre de Moraes e nem o Gilmar Mendes estão um pingo preocupados com os trabalhos de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Por favor, cara, eu estou dando mais um presente pra vocês. Eu quero chegar na segunda-feira e falar, mano, ferrou. Eu falei um negócio pra vocês, eu estava errado. O Gilmar Mendes aqui, agora o cara tremeu, mano. O cara falou, mano, livraram ele de uma parada, mas agora, assim, o dele tá na reta. E o Alexandre de Moraes, ele tá brigando com o Gilmar Mendes, porque, mano, como é que o Gilmar Mendes se livrou dessa? E ele se ferrou, sei lá, ele perdeu a casa dele. Ele está agora pagando, sei lá, metade do salário de indenização de danos morais ao povo brasileiro, sei lá, né? Ou ele deu anistia do Jair Bolsonaro que tanto quiseram. Tic-tac, 72 horas, contando tempo! Tempo! Só, patriotas, só mais 78, talvez até menos, tá bom? Vamos lá. Minutos depois dessa manifestação, saiu a Lei Magnitsky. E aí o Paulo Figueiredo, no programa dele, pegou o celular dele e mandou um áudio pro Arthur Duval, dizendo, pô, né, você perdeu a aposta aí, não sei o quê. Deu uma tirada, né, da cara dele. Só achei engraçado, né, esse vídeo. Porque isso aí que o Arthur Duval fez, muita gente da direita também fez. Tudo que o Paulo Figueiredo e o Eduardo falavam que ia acontecer, acontecia. E mesmo assim, eles tiveram que lidar esse tempo todo com aquele pessoal dizendo assim, não vai dar em nada, não aconteceu nada, e não aconteceu nada até agora. O negócio sendo construído, pessoal, para chegar ao ponto de acontecer isso que aconteceu hoje, você precisa de um tempo de paciência, de construção, tijolinho, por muito tempo. E enquanto isso, você precisa continuar avançando, mesmo com essa galera dizendo, não está dando em nada, não aconteceu nada até agora, não aconteceu nada. É o pessoal que não ajuda em nada, que só fica, né, dando para trás. Pois, enfim, hoje, né, a casinha ali terminou de ficar pronta. Ainda tem mais casa para construir, mas essa casinha, né, o último tijolinho foi colocado e saiu a Magnitsky, certo? O STF soltou uma notinha, né, oficial. Soltou uma notinha oficial. Ó, nota oficial do STF sobre as sanções dos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes. STF se manifesta e não se desviará de cumprir a Constituição. Em razão das sanções aplicadas ao ministro Alexandre de Moraes, um de seus integrantes, o Supremo Tribunal Federal vem se pronunciar na forma abaixo. O julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país no exercício independente do seu papel constitucional. Encontra-se em curso perante o tribunal a ação penal em que o Procurador-Geral da República imputou a um conjunto de pessoas, inclusive a um ex-presidente da República, uma série de crimes, entre eles o de golpe de Estado. No âmbito da investigação, foram encontrados indícios graves da prática dos referidos crimes. Todas as decisões tomadas pelo relator do processo foram confirmadas pelo colegiado competente. Colocou que todo mundo confirmou. Ou melhor, o colegiado, né? O Supremo Tribunal Federal não se desviará do seu papel de cumprir a Constituição e as leis do país que asseguram a todos os envolvidos o devido processo legal ao julgamento justo. O tribunal manifesta solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes. O tribunal manifesta solidariedade. Eu queria saber se o Fux, o Mendonça e o Nunes Marques assinam essa notinha aí, porque essa notinha ela não é assinada, correto? Simplesmente jogaram essa notinha lá no site do STF e saíram correndo. Eu queria saber se o Nunes Marques, o André Mendonça e o Fux assinam essa nota aí, porque já que está falando, o tribunal manifesta, o tribunal é composto de 11 ministros, correto? Então, eu queria saber se Mendonça, Nunes Marques e Fux assinam essa notinha aí também de solidariedade. Gostaria de saber. Não ficou claro. O Barroso fez uma declaração pública. Ele estava, assim, num estado lamentável. Você vê que ele chega a estar, assim, meio cabisbaixo.
assim, ele precisava falar alguma coisa, falou, mas ele falou que não quer, olha, não quer escalar conflito com os Estados Unidos não, tá? Não quer escalar nada não. Tão sóbria quanto possível. Nossa preocupação não é escalar um conflito, antes pelo contrário, acho que o conflito faz mal para o país. Portanto, é uma nota que esclarece que o Supremo cumpriu o seu papel dentro da Constituição e das leis, com o devido processo legal, todos têm o direito de defesa e, portanto, é apenas uma justificação para o mundo entender que nós estamos fazendo um julgamento público, transparente, dentro da mais absoluta legalidade por padrões internacionais, de uma denúncia que foi oferecida pelo Procurador-Geral da República. De modo que é uma defesa do que o Supremo faz, sem procurar conflito com ninguém. Olha, gente, não está querendo escalar nada não, tá? Meus amigos. Quem diria que chegaríamos a esse ponto? Pois chegamos. Tem um deputado, um eurodeputado, deputado do Parlamento Europeu, ele já tinha outras vezes se manifestado contra o Moraes, dizendo que ele estava ciente do que estava acontecendo no Brasil e não estava gostando nada disso, enfim. O eurodeputado Dominique, cadê? Sai Barroso. O eurodeputado Dominique Tarzinski fez um tweet dizendo isso aí, olha, hoje, juntamente com outros 15 deputados do Parlamento Europeu, enviei uma carta a esse Kaja Kallas, alta representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Segurança, instando-a a recomendar que o Conselho imponha sanções específicas contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e seus aliados na Corte, por suas flagrantes violações de direitos humanos. A União Europeia não deve ficar de braços cruzados enquanto Moraes continua a usar o sistema judicial brasileiro como arma contra seus oponentes políticos e viola descaradamente os direitos humanos do povo brasileiro. Elogiamos Donald Trump por impor sanções a Moraes hoje e apelamos à União Europeia para que faça o mesmo rapidamente. Então, já tem aí eurodeputado pedindo sanções, né, que as sanções Magnitsky se estendam também, né, para fora do território americano e vá também para a União Europeia. Já temos aí, como ele falou, 15 eurodeputados buscando essas sanções para o Moraes também na União Europeia. E nos próximos meses, a gente já está sabendo aqui, eu não tenho detalhes ainda, mas parece que vai haver, sim, audiência pública sobre o Brasil, né, na Europa. Vamos esperar esse acontecimento aí. Mas vai acontecer.